A paz a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento e Capacitação Barak. Eu sou o pastor Rogério, esse é o nosso curso gratuito de acolhimento emocional no Ministério com Criança, essa é a nossa videoaula de número 1. Vamos falar um pouquinho sobre o acolhimento emocional, a sua importância e o quanto é necessário dentro do Ministério com Crianças. Sabemos que, na atualidade, a função do líder de criança, do professor de criança, não é apenas contar uma historinha, ensinar uma música cristã para a criança. Nós estamos precisando, nesses últimos dias, devido aos grandes problemas emocionais, situações e crises emocionais das crianças, de também conselheiros que façam um acolhimento emocional dessas crianças. Então, nós começamos a apostila falando um pouquinho sobre o apacentar. Nós tomamos como base João capítulo 21, verso 15, Jesus falando com Pedro para apacentar os cordeiros. Nós precisamos compreender que nós que estamos envolvidos no ministério com crianças e adolescentes, nós não somos apenas aquele que conta história, aquele que faz brincadeira, mas temos a função pastoral nesse ministério. Então nós precisamos aprender a exercer a nossa função pastoral. Quando nós falamos de pastores, muitas pessoas me dizem: mas eu não sou pastor, não tenho uma credencial, não estou na frente da igreja. Nós precisamos entender que nós estamos falando da função pastoral. Dentro da igreja cristã tem o cargo pastoral. Qual é o cargo pastoral? Efésios 4:11 diz que alguns foram dados para pastores. Então, o cargo pastoral é quando alguém é escolhido pela congregação local para dirigir aquela congregação, coordenar seus trabalhos. Então, ele tem o cargo pastoral, ele é o pastor da igreja. Mas dentro da Bíblia Sagrada, nós temos também a função pastoral. E essa função pastoral não é apenas do pastor da igreja, mas qualquer líder, qualquer professor de criança, de adolescente, ele tem a função de pastor. E essa função pastoral abrange o quê? O acolhimento, a cuidar daqueles que estão sob o nosso cuidado. Quando nós falamos de apacentar, a linguagem dos tempos dos pastores, lá do pastor de ovelha. Nós precisamos compreender que essa palavra apacentar na Bíblia ela tem 3 sentidos importantes. Primeiro sentido, alimentar. Então, o pastor de ovelha ele era aquele que conduzia a ovelha a pastos verdejantes para que ela se alimentasse. Então, ele fazia essa parte do cuidar das ovelhas. Então, é necessário que aquele que trabalha com crianças e adolescentes trabalhe também com cuidado, cuidando realmente, olhando as suas necessidades, suprindo as suas necessidades. Então, isso é muito importante, o cuidar. O segundo é o alimentar, então proporcionar às crianças e adolescentes ensino sadio da palavra de Deus, ensinos que dão crescimento espiritual, edificação espiritual, passar das historinhas ao ensino sadio da palavra, ensinos consistentes da palavra. Então isso é o alimentar. E por fim, o cuidar. Nós sabemos que as crianças e adolescentes, elas necessitam do teu e do meu cuidado. Nós estamos vivendo uma época muito difícil e eles precisam ser cuidados. A importância do acolhimento, pastor, porque isso é importante, o acolhimento emocional no ministério com criança. Nós estamos vivendo grandes crises, nós estamos passando por uma pandemia, estamos com crises na família e isso causa traumas, causa conflitos emocionais, dificuldades emocionais para as crianças. Então nós precisamos entender as crises que as crianças sofrem. Então se você perceber que a criança no teu grupo está quieta, está distante, procure conhecer, talvez ela está vivendo uma crise emocional e por causa dessa crise nós precisamos de você, pessoas capacitadas para esse ministério. Outra coisa, pastor, o que é acolher? O que é o acolhimento? O acolhimento ele começa com ouvir. Então, sentar com a criança, ouvir a razão, o que ela está passando, o que ela está sentindo, isso é muito importante. Então, o acolhimento começa com ouvir. Depois ele vem com orientar. Talvez a criança está num momento difícil e você vai orientar como ela passar por esse momento de uma maneira mais tranquila, conseguir vencer essa situação. Outro ponto importante do acolhimento é o ajudar, se dispor a ajudar. Então, quem vai acolher, ele está se mostrando disposto a ajudar naquele momento difícil.
E, por fim, oferecer encaminhamento, uma ajuda especializada. Haverá casos no meu e no teu acolhimento que a criança precisa de uma ajuda especializada, talvez de um psicólogo, talvez de algum trabalho específico. Então, nós vamos oferecer encaminhamento. Então, nessa primeira aula, você aprendeu o quanto é importante o acolhimento emocional no Ministério com Criança. Você que está nesse curso, se quiser se aperfeiçoar, temos um curso mais aprofundado sobre esse ministério, é só nos perguntar. Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012, sou o tio Rogério e é um prazer estar com você. Estou à disposição para te ajudar naquilo que você precisa. Fica todos na paz do Senhor. Amém.